É interessante quando se vê os fogos de artifício que os chineses já os conheciam desde a antiguidade. E você sabe como eles utilizavam? Para espantar os monstros e mal-olhados. Então eles estouravam no início do ano novo chinês para que os monstros e as coisas ruins não se aproximassem, fossem embora. E como é que funcionam esses fogos de artifício? Basicamente, eles utilizam a ideia da eletrosfera atômica, aonde dentro dessa eletrosfera você tem distribuído elétrons. Esses elétrons giram o tempo todo com uma certa quantidade de energia que vai ser fundamental para a gente. Quando esses elétrons recebem uma quantidade maior de energia, por conta da queima da pólvora, eles se excitam e saltam para regiões mais externas. Sendo assim, como essa energia que eles absorveram não é deles, eles a devolvem. Ao devolver, eles a emitem num certo comprimento de onda. E dependendo desse comprimento de onda, você tem a detecção de uma cor diferente. O mundo que nós vamos entrar hoje é o mundo atômico, especificamente olhando a eletrosfera desses átomos. Esta, então, é a razão de ser dessa aula, a eletrosfera. A eletrosfera é a parte do átomo que circunda o núcleo. Nela estão os elétrons. E vamos ver esse texto a seguir, que elucida melhor essa ideia da eletrosfera e dos fogos de artifício e dessa passagem de elétrons, que é muito importante você perceber que, ao passar para uma camada mais externa, ele sempre absorve energia. Ao voltar, ele libera essa energia. Vamos lá. Todos os compostos, quando aquecidos, emitem luz radiante, segundo o modelo de quantização de energia criado por Bohr, que implica na absorção ou emissão de energia pelos elétrons de acordo com o salto de uma órbita para outra. Quando salta de uma órbita mais distante do núcleo, com menor energia, para uma mais próxima do núcleo com maior energia, há a emissão de luz, radiação eletromagnética. E quando ocorre o inverso, há a absorção dessa radiação. Já a cor da luz emitida depende dos átomos cujos elétrons foram excitados. Essa é a essência dos fogos de artifício, já conhecidos pelos chineses há séculos. É a excitação de diferentes átomos que emitem luz de frequências diferentes. Observe, então, que o texto complementa as ideias que nós colocamos anteriormente. Só para fechar essa ideia aí, vamos observar o esquema a seguir. Ele mostra para você alguns dos principais cátions e ânions, substâncias formadas e utilizadas nos fogos de artifício. E ele vai demonstrar para você a cor emitida quando os elétrons dessas estruturas saltam e retornam às suas camadas originais. Observe você nesse esquema que o sódio, quando emite um comprimento de onda em torno de 589 nanômetros, libera a cor amarela. O bário libera entre 511 e 530 nanômetros o comprimento de onda. Logo, isso percebe-se no verde. O cobre libera entre 400 e 530 nanômetros, o que se percebe na cor azul. O cromo libera de 600 a 650 nanômetros, o que você percebe em vermelho. O estrôncio libera entre 600 e 615 nanômetros, o que caracteriza o vermelho. E o cálcio, entre 590 a 610 nanômetros, o que caracteriza o laranja. O que eu quis te mostrar com essas ideias iniciais? Primeiro, existe uma eletrosfera que gira ao redor do núcleo. Segundo, nela estão elétrons, que hoje sabe-se que tem uma quantidade de energia, o que nós chamamos de quantum de energia, e que, segundo Bohr, necessariamente existem regiões mais afastadas ou mais próximas, onde, se esse elétron estiver,
alguns terão mais energia, alguns terão menos. Então houve uma necessidade, segundo os estudos preliminares, de dividir essa eletrosfera em regiões. Regiões essas que teriam maior ou menor quantidade de energia. Hoje se fala em pacotes de energia, os quântons de energia estão associados a pacotes, onde cada partícula ali dentro, cada elétron, teria um quantitativo diferente de energia. Por isso, foi-se dividido em regiões que levam em consideração o que nós vamos daqui a pouco falar, que são os estados quânticos. Então vamos ver isso aqui. Eletrosfera, divisão em regiões, em função de quantos de energia. Como eu tinha te dito, é a questão do quantitativo de energia que vai ser fundamental nesse processo. Então aqui, toda a questão eletrônica está associada a um estado de energia. Configuração eletrônica dos átomos. Se átomos possuem elétrons, alguns mais, outros menos, eu preciso entender como é que vai se configurar esse átomo. Como é que é essa divisão da eletrosfera? Como é que esses elétrons vão estar colocados aí dentro? Eis a divisão. Camadas, subníveis, orbitais e o sentido de giro do elétron. Vamos lá. Eletrosfera, maior região do átomo. Ela é cerca de 10 a 4 vezes maior do que o núcleo. Uma região tão grande leva-nos a perceber a necessidade de divisão. Então, o que se observou no primeiro momento? Uma divisão mais ampla de regiões maiores, chamadas de camadas. Então, camadas são as divisões iniciais que a eletrosfera tem. Só que essas camadas não posicionavam muito bem onde os elétrons estavam. Foi então permitido fazer uma segunda divisão, os subníveis. Os subníveis são regiões menores, divisões das camadas, onde se precisa um pouco mais aonde estariam esses elétrons. Só que mesmo assim, essa é uma região muito grande ainda. Foi necessário dividi-la em pedaços menores, chamados de orbitais. Os orbitais determinam a região mais provável de se encontrar o elétron dentro da eletrosfera. Se ele está em algum lugar, é dentro dos orbitais, que mais para frente vamos caracterizar por alguns quadradinhos, apenas para efeito de demonstrar posições relativas dos elétrons. Só que mesmo assim, alguns cientistas perceberam que cada orbital desse podia ter no máximo 2 elétrons. Só que veja só, elétrons têm cargas negativas. Se elétrons têm cargas negativas, e dentro de uma região pequena, eles girassem no mesmo sentido, tenderiam a se aproximar, o que causaria uma repulsão muito grande. Como a questão dos orbitais é a convivência, percebeu-se, através de alguns cientistas, que os elétrons ali dentro teriam que girar em sentidos contrários, para que pudessem se manter dentro desse orbital. Então, 4 informações ou regiões foram tiradas no saber. A eletrosfera, então, foi dividida em camadas, subdividida em subníveis, redividida em orbitais, e dentro desses orbitais tem-se que perceber em que sentido giram os elétrons. Só que esse conjunto de informações precisava ser codificado. E você vai perceber ao longo da nossa aula a codificação que foi criada. Números quânticos ou estados de energia. Como eu te falei agora, enlaçando o que a gente veio desenvolvendo, elétrons têm energia, alguns mais, outros menos, dependendo da região onde estejam. O átomo foi dividido em regiões, e eu preciso então associar essas ideias. Cada região
vai determinar um quantitativo de energia, o que a gente vai gerar chamando de estados quânticos. Como podemos observar, os números quânticos vão representar justamente as 4 informações ditas antes. Eu vou ter um número quântico que vai representar o nível, eu vou ter um número quântico que vai representar o subnível, eu vou ter um número quântico para representar o orbital e um último número quântico para determinar o spin. O spin, do inglês to spin, significa girar. É a informação que determina o sentido em que os elétrons giram. Estado quântico, número quântico. Como foi dito, é a associação de um número que passará a representar a informação energética do elétron, o chamado estado quântico do mesmo. Estado quântico, nível. Ele é representado pelo número quântico principal, letrinha N caracterizando esse valor. Estado quântico, subnível. Ele será representado por um número quântico secundário ou azimutal, letrinha L minúscula. Estado quântico orbital vai ser representado pelo número quântico magnético, M, alguns autores usam ML, associando ao subnível. Estado quântico spin, sentido de giro do elétron, número quântico de spin, mesma palavra, representado pela letrinha S, alguns autores usam o M com Szinho. Indiferente isso, formas representativas, dependendo da região. Camadas de energia. Essa é a primeira divisão da eletrosfera. É aquela no qual você terá todos os elétrons, com certeza, distribuídos ao longo das hoje conhecidas 7 camadas eletrônicas. Existem hoje uma divisão de 7 regiões onde os elétrons estarão distribuídos, num primeiro momento. Camadas K, L, M, N, O, P e Q. Como camadas são regiões, elas têm um tamanho. Esse tamanho, maior ou menor, vai caracterizar que elas tenham um maior número ou um menor número de elétrons. A camada K apresenta no máximo 2 elétrons. A camada L, no máximo 8. A camada M, no máximo 18. A camada N, 32. A O, 32. A P, 18. E a Q, 8. Sim, alguns autores mais antigos, e a ciência acreditava nisso, você tinha ali uma camada que tinha no máximo 2 elétrons nessa região. Porém, hoje, com a descoberta de novos elementos e com a ciência progredindo, inclusive a Unicamp recentemente divulgou um artigo que está quase comprovando a descoberta do elemento químico de número atômico 119, nos leva a acreditar que você pode e vai ter ali uma região onde se comporta até 8 elétrons. Mas perceba o que eu falei ao longo da explicação. O número máximo de elétrons da região é aquele. Não quer dizer que dentro de uma camada M tem que ter sempre 18. Pode ter 10, pode ter 5, pode ter 2. A gente vai gerar um mecanismo para fazer essa distribuição. Por enquanto, eu estou definindo para você a região, o seu nome, representado por uma letra, e quantos elétrons eu poderia colocar lá dentro, no máximo. Se vai ter aquilo ou não, é uma questão que mais à frente vamos discutir. Número quântico principal, N, ele indica as camadas. Então esse é o número que lá naquele primeiro esquema eu associei a você que vai representar as camadas. Vamos ver esse esquema agora. Camada K é representada por N igual a 1. Camada L, N igual a 2. Camada M, N igual a 3. Camada N, N igual a 4. Camada O, N igual a 5. Camada P, N igual a 6. Camada Q, N igual a 7. Subníveis de energia. Os subníveis de energia são a segunda região criada para que nós possamos
ter a melhor localização daquele elétron. Então agora eu vou pegar aquelas camadas, aquelas 7 camadas criadas, e vou dividir em pedaços menores. Esses pedaços é o que nós chamamos de subníveis. São 4 subníveis hoje trabalhados e conhecidos: o S, o P, o D e o F. Cada subnível é uma divisão da camada, então é uma região menor. Se é uma região menor, ela também comporta uma quantidade máxima de elétrons. O subnível S tem no máximo 2 elétrons, o subnível P no máximo 6, o subnível D no máximo 10 e o F no máximo 14. Não se preocupa que eu estou te apresentando como está sendo dividido e as representações. A maneira de usar isso é daqui a pouco que você vai ver. Vamos entender por partes, para que você consiga compreender com bastante eficácia essa parte de subníveis, níveis em geral. Número quântico secundário, L, ou azimutal. Como informado, o número quântico principal representava a camada. Agora eu criei o segundo número quântico, o número quântico secundário. Ele vai representar quem? Os subníveis. Eu estou criando um código, uma codificação, que vai representar cada uma das 4 informações centrais ligadas à eletrosfera. Sendo assim, o subnível S vai ser representado por L igual a 0, o subnível P por L igual a 1, o subnível D por L igual a 2 e o subnível F por L igual a 3, criando então a segunda sequência de códigos representativos. Exemplo, eu digo que um elétron tem N igual a 4, L igual a 0. Significa dizer que é um elétron da camada N e que ele está no subnível S, porque 0 representa S e porque 4 representa a 4ª camada ou camada N. Outro exemplo, se eu digo que um elétron está no subnível P, o inverso do anterior, ele tem L igual a 1, porque 1 representa o subnível P. Se eu digo que um elétron está na camada M, é porque ele tem N igual a 3, ele está na 3ª camada. Então o que eu estou tentando te mostrar com esses 2 exemplos é que você pode associar as camadas K, L e M a um grupo de números, número quântico principal, e os subníveis a um outro grupo de números, o número quântico secundário. Orbital, essa foi a minha 3ª divisão. É a região mais provável de eu achar aquele elétron. Vai ser o meu 3º número do jogo. É uma região do espaço em torno do núcleo, ou seja, na eletrosfera, onde há maior probabilidade de se encontrar um elétron. Então ele é a região de menor tamanho, dentro da eletrosfera, onde com certeza, se eu tiver que achar o elétron, é lá dentro que ele está. Princípio de exclusão de Pauli. Como eu te falei, existem algumas regras para a identificação do elétron e a melhor localização dele dentro do orbital, o tal sentido do giro. Então eu tenho que entender como é que funciona lá dentro do orbital essa colocação de elétrons. Veja só, em um orbital pode haver no máximo 2 elétrons e de spins contrários. Como eu te disse, necessariamente só pode ter 2 elétrons e eles têm que girar em sentidos contrários. Por isso tem que ter spins contrários. Quem enuncia isso é a regra de Pauli. Tem uma outra, a regra de Rand, que fala o seguinte: um orbital de um determinado subnível só recebe o seu segundo elétron depois que todos os orbitais do mesmo subnível tiverem pelo menos um elétron. Essa é uma regra que equilibra os orbitais. Imagine você que se tivesse 2 orbitais, você tem 2 elétrons, vai encher o primeiro? Por que não colocar um em cada um? Então o que se percebeu, até por uma questão de terem carga negativa e de maior estabilidade do átomo,
que se você tem orbitais em quantidade, espalhe os elétrons. E o que se teve como regra foi o seguinte, veja esse exemplo. Se você tem que colocar 2 elétrons, você não vai colocá-los direto no mesmo quadradinho, no mesmo orbital. Você vai fazê-lo de que maneira? Você coloca o primeiro no primeiro orbital. Se tem um segundo, coloque-o no segundo orbital. Se existe um terceiro orbital, então o próximo elétron vai entrar lá. Aí sim, se todos os orbitais receberam um elétron, tem mais um. Então o segundo entra aqui. Como o Pauli disse, no máximo 2 em cada um. Mas o segundo só entra, segundo Rand, depois que todos os orbitais tiverem pelo menos um. O número quântico magnético, M ou ml, é a representação do orbital. Lembra, eu já tinha apresentado o número quântico principal para a camada, o número quântico secundário para o subnível, agora eu vou te apresentar o número quântico magnético, que vai representar em qual quadradinho, em qual orbital o elétron vai estar. O subnível S tem no máximo 2 elétrons, então ele tem apenas um orbital. O subnível P tem no máximo 6 elétrons, então ele tem 3 orbitais. O subnível D tem no máximo 10 elétrons, então ele tem 5 orbitais. O subnível F tem no máximo 14 elétrons, então ele tem 7 orbitais. Por que isso? Porque sabe-se que em cada orbital cabem no máximo 2 elétrons. Então, exemplo, D. D tem 10. Cabe 2 em cada um, 10 por 2, 5 orbitais. P tem 6. 2 em cada um, 3 orbitais. O número de orbitais é sempre a metade do número de elétrons daquele subnível. E como representar numericamente? Eu tenho que ter o código numérico. Foi escolhido, então, em função de algumas equações quânticas, que não me cabe aqui te mostrar, é a parte mais quântica de nível superior, onde, em suma, se utilizou números inteiros, do centro para as extremidades, onde temos, então, o subnível S, como só tem um orbital, é 0 a sua representação. O subnível P, como tem 3 orbitais, 0 no centro, inteiro e positivo para a direita, inteiro negativo para a esquerda, mais 1 e menos 1. 0 no centro, mais 1 e mais 2, menos 1 e menos 2. 0 no centro, mais 1, mais 2 e mais 3, menos 1, menos 2 e menos 3. A partir dos orbitais centrais, que você bota o 0, você representa os positivos para a direita, inteiros, e negativos para a esquerda, também inteiros. Então, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3, conforme o número de orbitais daquela situação. Exemplo. N igual a 2, L igual a 1, M igual a mais 1. Se N é igual a 2, o elétron está na segunda camada ou camada L. Se L é igual a 1, o elétron está no subnível P, porque P é igual a 1. Se M é mais 1, então no subnível P, no qual eu tenho 3 orbitais, ele vai estar no terceiro quadradinho, que é o mais 1. Vamos ver um outro exemplo. Se a camada é M, então N igual a 3. Ele está no terceiro nível. Se o subnível é D, então L é igual a 2, porque 2 representa o subnível D. E se M é menos 1? Ora, D tem 5 quadradinhos. O menos 1 é o segundo. Lembrando, 0 no meio, para a esquerda, menos 1, menos 2. Então, o elétron vai estar dentro desse quadradinho, no subnível D, na terceira camada. Número quântico de spin, ms ou s. Esse é o último dos números. Ele vai informar o quê? O sentido de giro do elétron, que, por convenção, representa-se hoje ou por uma setinha voltada para cima ou por uma setinha voltada para baixo. Por que isso?
eu tenho um orbital. E lá dentro tem no máximo 2. Mas espera aí, cada um vai ocupar o quê? A metade do orbital. Então eu vou representar, embora também exista uma equação que mostre o porquê desse número, como mais um meio e menos um meio. Por convenção, e única e exclusivamente por convenção, quando o elétron está virado para cima, representa-se como S igual a menos um meio. Se o elétron está virado para baixo, S igual a mais um meio. Como você pôde compreender até aqui, eu peguei a eletrosfera e dividi em 4 regiões: nível, subnível, orbital e o sentido do giro do elétron. Criei 4 números: o quântico principal, que caracteriza a camada, o quântico secundário, que caracteriza o subnível, o quântico magnético, que caracteriza o orbital, e o quântico de spin, que caracteriza o sentido em que gira o elétron. Então, o que eu quero com você a partir de agora? Que você determine a posição de um elétron. Que você, nos exemplos que vão se seguir, nos exercícios que você for fazer, tenha condições de representar a posição daquele elétron, dizendo sempre essas 4 informações. Vamos ver um exemplo para fixar essa ideia. Quais os números quânticos para o elétron assinalado pertencente à camada N? Veja, a camada foi dada. Temos 5 quadradinhos, o que caracteriza 5 orbitais. Subnível D. Setinha virada para cima. Então vamos ver. Camada N é a 4ª camada. KLMN. Então N igual a 4. Subnível D. Por que D? Porque tem 5 orbitais. Eu aprendi que o S tem 1, o P tem 3, o D tem 5 e o F tem 7. Se tem 5 quadradinhos, ou orbitais, então L igual a 2. O elétron está no centro, no orbital do meio, como a seta te indica. Isso quer dizer que o número quântico magnético é 0. M igual a 0. Ele está no quadradinho central. E, finalmente, se o elétron está virado para cima, o S dele, ou MS, é menos um meio. Com isso, você tem as 4 informações fundamentais. N igual a 4, L igual a 2, M igual a 0 e o S igual a menos um meio. Com essas 4 informações, eu defino a posição e o sentido em que o elétron está girando. Então, você está vendo a aplicabilidade dos números quânticos no processo de identificação e localização do elétron. Resta-nos agora perceber um outro ponto importante: como distribuir os elétrons ao longo das camadas e subníveis. Um átomo de cálcio tem 20 elétrons. Quantos tem na primeira camada? Quantos tem na segunda? Quantos vão estar em cada subnível? Isso nós vamos fazer em função de um grande cara que nos ajudou para isso, Linus Pauling. Você sabe me dizer o que significa isso aqui? Isso aqui? Isso aqui é os subníveis da camada de... O número atômico, você tem que dividir assim, ó. 1s2, 2s2, 2p3, 3s2, 3p6, 3p4. Como é que é o nome disso aqui? Tabela de Linus Pauling. Você sabe quando que se usa essa tabela aqui, esse diagrama? Quando você tem um elemento químico e você quer fazer distribuição eletrônica para ver o número de elétrons nas várias camadas que ele possui. Você sabe me dizer o que é isso aqui? São os subníveis de energia dos elétrons. Mas como é que é o nome desse diagrama? Diagrama de Pauling. Quem foi esse cara aí? Linus Pauling? Ele que fez o diagrama dos subníveis de energia. Era um cara importante? Sim, claro. E quando que se usa isso? Para distribuição eletrônica. Resolver questões por exemplo, passar elétrons, ligação iônica, esse tipo de coisa, covalente, você tem que saber isso aí. Esse diagrama ajuda? Ajuda, com certeza. Vamos lá, pessoal. Para clarear melhor essa ideia, primeiro, Linus Pauling foi um dos grandes cientistas da atualidade,
morreu recentemente, na década de 90, e ele trabalhou muito em função da paz, ganhou um prêmio Nobel pela paz, e em função da química, ganhou um outro prêmio Nobel pela química, onde ele conseguiu juntar essa ideia dos quânticos, juntou essa ideia da eletrosfera de Bohr e necessariamente montou um diagrama onde se organiza e coloca todos os elétrons em camadas subníveis na eletrosfera. Então, o diagrama de Linus Pauling é o diagrama hoje utilizado para fazer a distribuição dos elétrons em subníveis e níveis ou camadas. Então, se você quer organizar a eletrosfera, é hoje em função do diagrama de Pauling que se faz isso. Vamos observar o diagrama. Observe que, na primeira linha, veja só, camada K ou nível 1, N igual a 1. Eu sei que a camada K tem 2 elétrons no máximo, então ela só precisa de um subnível S. A camada K, então, foi dividida apenas no subnível S. L tem no máximo 8 elétrons. Para caber 8, eu preciso de S com 2 e de P com 6. A camada M tem no máximo 18 elétrons. Então eu tenho que botar S2, P6, D10, total 18 elétrons. A camada N tem no máximo 32 elétrons. Então ela tem um subnível S2, um P6, D10 e F14, que somados os subníveis darão os 32 elétrons. Agora é repetição. Se a camada O tem 32 elétrons, ela terá 4 subníveis. Se a camada P tem 18 elétrons, ela terá os subníveis S, P e D. Antigamente acreditava-se no 2 elétrons, e você só tinha o subnível S na camada 7. Hoje já se aceita 8 elétrons aqui, e você tem o 7S e o 7P. Sendo assim, em função disso, eu tinha um problema. Ah, o elétron está no subnível S. De qual camada? Então eu precisava, de alguma forma, associar o subnível à camada. Como a camada é representada pelos números quânticos principais, K igual a 1, L igual a 2, M igual a 3, eu associei esse número aqui na frente. Então, quando eu escrevo 1S, eu estou falando do subnível S da primeira camada. Quando eu falo 4D, é o elétron que está no subnível D da quarta camada. 6S, o elétron que está no subnível S da sexta camada. Então, a organização do diagrama é uma divisão entre níveis, subníveis e formas de trabalhar com ele. O que eu preciso agora? Entender como distribuir os elétrons. E o Pauling, na sua análise, observou que nada podia ser diferente do que usar a ordem crescente de energia. Porque lembra, quando você monta alguma coisa, você monta sempre daquilo que gasta menos energia para aquilo que gasta mais. Então ele observou esses subníveis e a sua ordem de energia. E observou que isso crescia transversalmente, nessas linhas que você está vendo aí. Gerando, então, essa sequência de subníveis que vai estar em ordem crescente de energia. Então, os elétrons devem ser colocados sempre em função dessa sequência, como vemos no exemplo a seguir. Nesse exemplo, vemos um átomo de sódio, cujo número atômico é 11. Logo, tenho 11 elétrons a colocar também. Vou usar aquela sequência observada no esquema. 1S, 2S, 2P, 3S. Como no S cabem 2, eu coloco os 2 elétrons. Tinha 11, faltam 9. 2S, 2. Coloquei mais 2, 4. 2P, cabem 6, coloca 6. Cheguei a 10. Eu sei que em 3S cabem 2, mas para 11 só falta um elétron. Logo, eu boto esse 1 elétron, computando os 11 elétrons do sódio. Lembra, os números foram usados para aqui, à frente dos subníveis.
representar as camadas. Então, tudo que tem 1 representa a camada K. Então, K tem 2 elétrons. Tudo que tem 2 representa a camada L. L tem 2 e 6, 8 elétrons. E tudo que tem 3 representa a camada M. Como só tem 1 elétron, M igual a 1. Então, a distribuição por camadas ficaria K igual a 2, L igual a 8 e M igual a 1. Como podemos ver nesse exemplo. Legal, entenderam? Vamos então às nossas dicas de estudo. Preocupe-se fundamentalmente com a questão da distribuição eletrônica, seja ela por subníveis ou por camadas. O diagrama de Pauling é ponto crucial do estudo desse capítulo. A parte quântica é importante? Sempre é. Mas hoje está sendo menos cobrado a nível de concursos do que necessariamente a parte de distribuição eletrônica, que você vai aplicar nos próximos conteúdos a serem trabalhados. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Na aula de hoje, falamos sobre a eletrosfera. A eletrosfera é a região do átomo que circunda o núcleo, onde estão os elétrons, distribuídos em 3 regiões fundamentais: as camadas, os subníveis e os orbitais, e tendo em vista observar o sentido que ele gira dentro dos orbitais. Vimos a configuração eletrônica dos átomos, que necessariamente monta e organiza como os elétrons estão distribuídos dentro de camadas, subníveis e orbitais, levando em conta o diagrama de Pauling como fundamento para esse estudo. E estudamos o diagrama de Linus-Pauling. O diagrama de Linus-Pauling é o diagrama mais atual que você tem para a organização desses tais elétrons dentro das camadas e subníveis, fazendo alusão, inclusive, aos orbitais do processo. Hoje, praticamente todos os átomos da natureza seguem a ideia do diagrama de Pauling. Poucos são exceções à regra. Bons estudos! Colegas, enfatizem em sua aula a questão do diagrama de Pauling e treinem muito a questão da distribuição eletrônica em função dele, tanto a nível dos subníveis quanto das camadas. Os números quânticos não são o assunto mais importante do processo, até porque hoje sabemos que muitos vestibulares não estão mais trabalhando com essa questão quântica. Por isso, a ênfase é sempre em cima aqui da distribuição eletrônica, seja ela da forma que for. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade. Emitem luz radiante segundo o modelo de quantização de energia criado por Bohr, que implica na absorção ou emissão de energia pelos elétrons de acordo com o salto de uma órbita para outra. Quando salta de uma órbita mais distante do núcleo, com menor energia, para uma mais próxima do núcleo com maior energia, há a emissão de luz, radiação eletromagnética. E quando ocorre o inverso, há a absorção dessa radiação. Já a cor da luz emitida depende dos átomos cujos elétrons foram excitados. Essa é a essência dos fogos de artifício, já conhecidos pelos chineses há séculos. É a excitação de diferentes átomos que emitem luz de frequências diferentes. Observe, então, que o texto complementa as ideias que nós colocamos anteriormente. Só para fechar essa ideia aí, vamos observar o esquema a seguir. Ele mostra para você alguns dos principais cátions e ânions, substâncias formadas e utilizadas nos fogos de artifício. E ele vai demonstrar para você a cor emitida quando os elétrons dessas estruturas
saltam e retornam às suas camadas originais. Observe você nesse esquema que o sódio, quando emite um comprimento de onda em torno de 589 nanômetros, libera a cor amarela. O bário libera entre 511 e 530 nanômetros o comprimento de onda. Logo, isso percebe-se no verde. O cobre libera entre 400 e 530 nanômetros, o que se percebe na cor azul. O cromo libera de 600 a 650 nanômetros, o que você percebe em vermelho. O estrôncio libera entre 600, conheciam desde a antiguidade. E você sabe como eles utilizavam? Para espantar os monstros e mal-olhados. Então eles estouravam no início do ano novo chinês para que os monstros e as coisas ruins não se aproximassem, fossem embora. E como é que funcionam esses fogos de artifício? Basicamente, eles utilizam a ideia da eletrosfera atômica, aonde dentro dessa eletrosfera você tem distribuído elétrons. Esses elétrons giram o tempo todo com uma certa quantidade de energia que vai ser fundamental para a gente. Quando esses elétrons recebem uma quantidade maior de energia, por conta da queima da pólvora, eles se excitam e saltam para regiões mais externas. Sendo assim, como essa energia que eles absorveram não é deles, eles a devolvem. Ao devolver, eles a emitem num certo comprimento. É interessante quando se vê os fogos de artifício que os chineses já os comprimento de onda. E dependendo desse comprimento de onda, você tem a detecção de uma cor diferente. O mundo que nós vamos entrar hoje é o mundo atômico, especificamente olhando a eletrosfera desses átomos. Esta, então, é a razão de ser dessa aula, a eletrosfera. A eletrosfera é a parte do átomo que circunda o núcleo. Nela estão os elétrons. E vamos ver esse texto a seguir, que elucida melhor essa ideia da eletrosfera e dos fogos de artifício e dessa passagem de elétrons, que é muito importante você perceber que, ao passar para uma camada mais externa, ele sempre absorve energia. Ao voltar, ele libera essa energia. Vamos lá. Todos os compostos, quando aquecidos,